pelos direitos humanos. Mas esses direitos humanos, como são declarados hoje, não tiveram, digamos assim, um surgimento estanque num determinado momento da história. Houve um processo de conquista. Então, alguns autores, como Norberto Bobbio, cientista político italiano, ele vai falar de gerações de direitos humanos, de gerações que vão conquistando esses direitos humanos. Então, um primeiro grande período na história seria o período do século XVIII. Esse período de 1700 a 1800. Direitos porque o governante possibilita que você tenha esses direitos. Caso ele não queira, você não tem nenhum direito. Era a questão da escravatura, por exemplo, no mundo grego, no mundo oriental, era a questão dos servos na Idade Média, e agora a rebelião contra isso, a ação política, Estado. Esse cidadão, esta pessoa, quer participar civilmente por Virgínia, aonde vai se formar o Estado americano, com a busca dos direitos do Estado americano. Contra o quê? Contra aquilo que existia na Inglaterra, que era uma rainha, que era um rei, que dominavam o surgimento do parlamentarismo, e os Estados Unidos, os direitos de liberdade. Então, prisão dos direitos do homem e da mulher, geração dos direitos civis. Então, a primeira geração que nós vamos ter conhecimento, pelo menos teoricamente, é chamada geração dos direitos civis. Significa dizer que direitos civis, o que são? São chamados direitos negativos. Por que direitos negativos e por que não direitos positivos? Quando a liberdade é um direito positivo, é alguma coisa positiva, é uma coisa boa. Direitos negativos em relação a essa sociedade política chamada Estado. Então significa como cartas constitucionais, como princípios de direitos para a humanidade. Essa geração, ela é dita também como geração de participar do Estado. A primeira geração de que a gente falou, direitos civis, digamos assim, são direitos conquistados contra o Estado, para que o Estado se limite na sua ação, em relação à minha liberdade. Essa segunda geração de direitos são chamados direitos conquistados, direitos de participar do Estado. São chamados direitos políticos. Por quê? Isso se inicia na primeira metade, no princípio do século XIX. Então nós estamos no período de 1800, 1900. Exemplo, direito ao sufrágio universal. É aqui que entra a conquista nas constituições de que o cidadão tem direito a votar num governante. E ele pode ser votado. Não só vota, como ele é votado. Veja, de uma forma bem simples, o poder parecia que era gerado de sangue para sangue, né? Ou de parente para parente, ou de poder para poder. Agora surge, na conquista de direitos políticos, o cidadão poder ser o rei, o cidadão poder ser o governante através do sufrágio universal. É uma conquista fundamental para a democracia. E é preciso voltar a esse espírito da democracia. Vejo que os nossos pracinhas, que foram à Segunda Guerra Mundial, quando voltaram, foram eles os principais agentes de dizer que uma tal pessoa soberana chamada Getúlio Vargas tinha que começar a se afastar da questão. E surge então a reação toda contra o absolutismo de 1937, significa a Constituição brasileira, getuliana, que rompe com tudo isso. E a Segunda Guerra Mundial vai trazer exatamente uma nova geração de direitos, que são esses direitos sociais. Já entramos numa terceira geração, que é a geração da solidariedade. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, que é um documento que a gente tem sobre a mesa, que depois os senhores vão receber, são lá 30 e poucos itens que vão universalmente dizer ao mundo inteiro, de forma global, que todos os homens do planeta têm direitos. Quer dizer,
é um grito de solidariedade para que o universo social comunista, o universo liberal capitalista, devam se alertar nas suas ideologias e partir para discutir um mundo mais justo, mais constantes, principalmente quando há uma rebelião no presídio, ou quando o estagiário de direito, o estagiário da República de Itajaí, aparecendo sem conhecimento, né, sem que eles me conhecessem, nem trabalhei em Florianópolis, uma das reclamações mais constantes é de que eles são abandonados da própria sorte, que os advogados não dão atendimento aos presidiários. Não sei se é possível o senhor responder essa questão, que eu teve a questão da OAB, mas não há um abandono, principalmente aqueles presidiários mais pobres, que não têm condições de pagar o advogado. A minha resposta, eu gostaria que ela não tivesse o sentido dessa oportunidade, nem o sentido demagógico. Mas é uma resposta que vou tentar dar friamente. O que eu vou falar agora, eu falo como professor e falo como pessoa. Falo como bacharel em Direito. Não estou inscrito na OAB e não quero estar inscrito na OAB porque não me sirvo a advocacia. Advoguei 1 ano e me sirvo, digamos assim, mais a questão do magistério, a questão da formação, do que da prática da advocacia. Por questões de fórum último. Agora, a questão da OAB, nessa relação com o prisioneiro, com a prisão, com a penitenciária, eu acho que a OAB ainda se encontra na Idade Média. Ela ainda se encontra antes das conquistas dos direitos. Porque a OAB, como organização, como sociedade dos advogados, e sempre tenho dito para os meus alunos, o advogado, se olhar bem, é um dos homens, digamos assim, que tem esse princípio da liberdade mais fortemente dentro de si, porque além de homem, além de mulher, além de um ser humano normal igual aos outros, ele fez um juramento de defesa em todos os níveis, em todas as circunstâncias, do pobre e do rico. O advogado faz o juramento, o bacharel do direito faz o juramento de defesa absoluta do ser humano em qualquer circunstância, independente de dinheiro, independente de coisa. E a OAB não vem cumprindo a sua missão. Uma das questões que as nossas penitenciárias e os nossos prisioneiros, que respondem pena além até do prazo, não é questão da polícia militar, não. Não é questão da polícia civil, não. É uma questão de justiça da OAB. É uma questão... O caso de Fogo do Pará. Carajás. Eldorado Carajás. Então foi ali um ato, num determinado momento, foi um ato isolado de um grupo de policiais, agentes do sua livre espontânea vontade e arbítrio, que denegriram a imagem da corporação. Já no caso do Pará, foi o Estado, através da Polícia Militar, agindo contra o movimento sem terra. E nós temos como lema servir e proteger. Eu pergunto, servir e proteger a quem? O cidadão ou o Estado? Se é o Estado, quem é o Estado? Porque nós partimos de um Estado onde que o rei era absoluto, evoluímos para um Estado social, e hoje me parece, uma grande preocupação, nós estamos num Estado praticamente de instituições, onde grandes conglomerados econômicos determinam o Estado o que fazer. Um exemplo recente, a briga fiscal que houve entre dois estados do Brasil, Rio Grande do Sul e Bahia, em que uma das maiores empresas do mundo, que tem um produto interno bruto superior aos 10 países, perdão, se coloca se a Ford fosse um país, ela se colocaria entre os 10 mais do mundo pelo produto interno bruto, tem que receber uma ajuda de bilhões do governo do Estado, do governo federal, para instalar uma fábrica na Bahia,
e que juram de pé juntos que não vão demitir em São Paulo. Mas no começo do ano já demitimos 2.500 funcionários. E a mesma coisa, agora uma experiência particular, que alguns policiais vivenciaram, foi com a decretação da falência do banco, quando foi feito aqui em Blumenau, quiseram apedrejar um banco. Mas o cidadão, o velhinho lá que estava para receber o seu dinheiro, vivia do salário mínimo, não teve mais o que receber. E aí a Polícia Militar se colocou entre uma instituição e contra o cidadão. E a questão que eu faço, quando devemos proteger o cidadão e quando devemos proteger o Estado? É uma situação bastante delicada e que a gente deve refletir. Hoje nós temos dentro da corporação, foi nos colocado, e a gente defende, o policial ambiental está aqui, o Superintendente Ivan, de que o meio ambiente é de todos, o meio ambiente está consagrado aos direitos humanos. Porém, o meio ambiente fere o princípio da propriedade. Eu não sou mais proprietário do palmito, não sou mais proprietário da minha área, se a água me incomoda, eu não posso mais cortar. Então, a quem é que a gente está protegendo? Então, não é fácil. Nós temos um lema: servir e proteger. Agora, proteger alguém. E até eu gostaria até se eu pudesse discorrer um pouco sobre essa área ali, servir e proteger a quem? Ao Estado ou ao cidadão? Porque a própria palavra polícia, poli, vem no grego, né? Não me foge a memória, talvez o Giovanni possa perder isso. Cidade? Cuidar da cidade, cuidar do povo. Tenente Coronel Roque, me coloco numa encruzilhada de reflexão. Duas perguntas, as quais é possível que eu não esteja preparado para responder, apenas para fazer uma reflexão. Porque são duas questões, assim, digamos assim, que nós estamos assim numa lacuna muito grande e possivelmente de clarezas a serem colocadas. Eu faria apenas algumas reflexões que talvez possam servir de caminhos que a gente possa descobrir de forma junto qual a solução. Primeiro, porque eu não acredito numa linha chamada positivismo. Significa tudo está pronto e acabado, a gente dá uma resposta e aquilo colocado em prática dá certo. Não, eu acho que tudo é um processo de construção, um processo até dialético, um processo de tese, antítese, significa um tem uma ideia, outro tem uma ideia, nós vamos juntando. Agora, veja bem, mas você colocou, Capitão Cláudio, uma questão muito grave. Primeiro, essa questão do Estado. Segundo, a questão da cidadania. Na verdade, numa linha ideológica, vindo até hoje, a ideologia de Estado liberal, ela veio tão forte que dizendo de que o Estado somos todos nós. E o governo, as estruturas, as instituições de Estado existem para administrar a sociedade. E o direito, em Kelsen, veio dizendo o seguinte, de que existe lei para quê? Para formar uma conduta da sociedade. Kelsen, que vai trazer a teoria pura do direito, ele influenciou muito esse Estado liberal, dizendo de que todas as leis que são produzidas, todas as leis que estão aí, são justas, são boas, porque foram criadas pelo Estado. Então, tudo que o Estado faz é bom. Essa ideologia, esse pensamento entrou forte e toda a população deve efetivamente obedecer ao Estado, porque tudo que ele cria é bom. Através de quê? Através da lei. E se a lei é direito, então lei, direito e Estado são iguais. Se lei, direito e Estado são iguais, todo cidadão deve simplesmente obedecer o Estado e jamais desobedecer o Estado. Essa é uma das questões graves que nós estamos discutindo na universidade, de que a questão do poder já se transferiu há muito tempo como conquista da humanidade do Estado considerado abstratamente, formalmente, para uma população concreta, real, que é o cidadão. É a questão da cidadania. Então, nesses movimentos, como movimentos do sem terra, isso é um choque enorme de direito à propriedade privada e direito a uma sociedade coletiva. Olha, hoje se fala numa coisa chamada sociedade desorganizada. O Estado é organizado, as nossas instituições são organizadas, a universidade é organizada, o poder judiciário é organizado, o poder...
autoridades presentes, nosso caríssimo professor, minha senhora, meus senhores, ou minha senhorita, se desejar, acho que é senhorita, magnífica. Bom, não deixa de ser senhorita ainda. Já está casada? Não, está casada, não está senhorita, está noiva ainda. Parodiando, se fala sobre as pessoas pequenas, sem revelar complexo de inferioridade, vamos dizer, em defesa própria, que os pequenos frascos contêm bons perfumes, mas não é o caso, não. Mas o importante agora, nessa palestra extraordinária que foi realizada pelo nosso conferencista, o professor Roberto Diniz Salto, nós podemos, com uma sequência, com pequenos comentários sobre isso, podemos ressaltar que todos esses direitos, desde o direito natural até os mais recentes, já conquistados, programados, definidos e ainda por definir e conquistar, tudo isso vem apenas revelar a busca do homem para o bem, a busca do homem para si próprio, o conhecimento, o autoconhecimento do homem. Comentamos rapidamente sobre a grande constituição da humanidade. Em 1776, a Declaração dos Direitos, a criação do Estado norte-americano, nas Unidas da América do Norte. Em 1789, a Revolução Francesa, e outras tantas buscas do homem para definir-se e para aprimorar-se. Comentamos aqui, em tom meio de gracejo, que o homem ainda é troglodita. Nós ainda estamos dentro da caverna. A caverna, não apenas a caverna das montanhas, mas muitas vezes a caverna nossa, íntima. Nós continuamos a lutar. Porque isso faz parte da humanidade, do ser humano. É mais fácil dizer: farás isso, farás aquilo, respeitarás o pai e mãe, farás o tatá, com bênçãos. E se não fizeres, então haverá as maldições. Se fizeres, tudo bem. Se não fizeres, tudo mal. Vale a pena refletirmos um pouco, caros irmãos, caros amigos, o que tem sido a nossa busca na sociedade humana para o progresso. Um progresso que não se restringe apenas à parte material. Se nós colocarmos uma palavra que se chama amor, que nós, na cristandade, e nós, na nossa religião católica, apostólica romana, definimos como o Cristo, o Deus do amor. Nós vamos entender, então, que amor significa tudo que é positivo, tudo o que é bom. E se nós procurarmos na nossa vida, individualmente e coletivamente, vivenciar esse amor, nós necessariamente e consequentemente estaremos praticando a justiça, a bondade, a proteção, tudo que é necessário, tudo que é suficiente para o homem elevar-se e chegar à condição de realmente aquele filho amado de Deus. Eu notei alguns dados enquanto ele estava falando. Desculpe, um pouquinho rouco também. O clima aqui para mim é um pouco difícil. Eu sou carioca, estou sofrendo um pouco aqui as agruras dessa cidade muito bonita, desse clima. Mas, vamos lá ver. Então, bênçãos e maldições. Se fizermos o que Deus manda, estaremos recebendo bênçãos. Se fizermos o contrário do que Deus manda, estaremos sendo amaldiçoados, recebendo maldições. O que é maldição? Não é mais aquele conceito da Idade Média, das Inquisições, de irmos para a fogueira, nada disso.
Mas a maldição é aquilo que nos advém contrário e que nos fere intimamente. Ferindo, sobretudo, a nossa consciência. Nós sabemos quando estamos fazendo mal a alguém. Essa consciência humana responde e corresponde à nossa própria condição humana. Ou seja, nós temos que ter consciência de que estamos fazendo e devemos fazer sempre o bem. E vimos exatamente que o ser humano continua a ser troglodita. Nas recepções que nos eram dadas, nas quais trabalhávamos, nós vimos aquela manifestação do chamado poder político, do poder ditatorial, inclusive. Nós vimos que ali dentro daquilo tudo estava um arcabouço, aquilo era um arcabouço, perdão, de alguma coisa que estava dentro e que não tinha da posse do general Geisel. Mas então nos liberaram para irmos para o exterior. Vamos então abrir a nossa embaixada na República Democrática Alemã. E lá vimos tanta coisa. Chegamos com 25 anos de existência daquele chamado Estado alemão, proletário, e vimos tanta miséria. Constatamos tanta desigualdade que podemos avaliar realmente o que era aquele aparente Estado monolítico do comunismo. A miséria que havia lá dentro. Em contraposição à miséria do mundo capitalista. Nada melhor, nada pior. Igual, na mesma miséria. Nós vimos, os senhores são militares e puderam sentir tanto quanto nós lá na prática sentimos. Os alemães, o regime nazista, que fez tanta crueldade, e nós vimos tantos campos de concentração lá também. Resquícios, evidentemente, através de fotografias e tudo mais, miséria absoluta da humanidade, em nome de alguma coisa que eles chamavam de poder absoluto. Nós vimos também, nas ruas principais de Berlim, faixas que diziam: nossa eterna gratidão aos soldados soviéticos. Eram dominados pelo comunismo. Faziam aquilo que as autoridades militares mandavam, militares políticos. O ódio daquelas autoridades alemãs contra as autoridades soviéticas era mais que patente. Que eles fizeram o que fizeram contra os russos e depois receberam o que receberam dos russos. Foram milhões assassinados, exterminados, e tudo que se possa imaginar de vandalismo aconteceu. Eles eram obrigados a colocar naquelas faixas. Saímos de lá em 77, quase 78, fomos para o México. Uma menção do México também, na famosa Revolução dos Direitos dos Mexicanos de 1910. Outra forma humana de tentar conseguir alguma coisa melhor e evidenciar. E evidenciar ainda mais uma vez a limitação humana. Perseguiu-se, destruiu-se, criou-se um super partido, o PRI, Revolucionário Institucional, que dominou durante 70 anos também o México. E toda a ditadura possível, imaginável que se possa ter, acontecia naquele país. E lá, vejam mais uma vez o que é mentalidade. Desculpem, mais uma vez também, o depoimento. O governo mexicano dizia: nós não precisamos de exército, porque se formos contra os Estados Unidos, eles nos invadem e nos derrotam no dia seguinte. Se formos a favor dos Estados Unidos, eles nos protegem, porque somos colônia deles. E não tinha. Mas tinha uma polícia de caráter verdadeiramente militar, no sentido pleno da palavra. A mesma polícia mexicana, semelhante polícia mexicana, semelhante à polícia nazista, dos SS, semelhante à polícia do KGB na Rússia. Ditadura, ditadura, ditadura.
no México, ninguém podia falar contra o governo. Nas eleições, os candidatos do governo recebiam 99,94 qualquer coisa de votação. Ou seja, eles e nada mais que eles. Mas como na Rússia, como na Alemanha, como no México e como no Brasil também, a ditadura acabou ruindo. Dos anos 1500 para cá, dominados por Portugal, pela Espanha, novamente Portugal, e depois a Inglaterra, e depois a França, e depois os Estados Unidos. E agora, esse país, com os Estados Unidos, e com a Alemanha, e com a França, dominados pelas superpotências, melhor falando, hiperpotência, que se chama, nós conhecemos a palavra, FMI, Fundo Monetário Internacional, todo mundo conhece. Então eles instalaram agora aqui, como instalaram no México, como instalaram na Argentina, instalaram então, entre aspas, escritórios, para acompanhar os problemas do país, para saber quanto o país tem que arrecadar para eles. E se nós compararmos, queridos amigos, o tempo dos egípcios, o tempo da escravidão, escravatura como queira, o tempo dos hebreus, o tempo dos gregos, dos romanos, vamos dizer que o homem continua troglodita. Essa é a nossa intenção de comparar. Continua buscando o melhor, mas sem saber o que é melhor, continua tantas vezes fazendo o pior. Os tais programas de governo, e nós temos tantos, temos o nosso, ontem eu vi na televisão a ficha de terrorista, chamada Inteligência Terrorista, do senhor Fernando Henrique Cardoso. Esse homem que foi expulso, esse homem que foi exilado do Brasil, volta com a força econômica. Uma economia mascarando uma força política. Esse homem está lá. Mas não é mais o presidente do Brasil, todos sabemos disso. Ele é um assessor jurídico, técnico, financeiro da FMI. O nosso querido colega ele também falou, nosso irmão, sobre o modelo dos Estados Unidos. Eu tive 3 vezes nos Estados Unidos. De passagem, na terceira vez que eu olhei abaixo. Lá, tudo bem, maravilha, desemprego quase zero, 70 bilhões de saldo, e por aí foi, por aí afora. Agora eu pergunto a vocês, que lidam com os pobres, com aquele moço, aquele mendigo lá da garagem, a custa de quem? A custa de quais países eles estão tendo um saldo líquido de 70 bilhões de dólares? E a custa de quem? Aquele homem que nós sabemos agora chama-se Clinton, antes chamava Reagan, chamava outros tantos, Nixon. A custa de quem? Aquele homem, aqueles homens, e agora recentemente esse Clinton, prevaricador, imoral, adúltero. A custa de quem esse homem está lá no poder? Aparece sempre naquele CNN em espanhol, talvez tenham visto isso também. Aparece o Clinton dizendo: eu juro que não tive relações sexuais com ninguém. Com a moça lá que eu não dava, não lembro agora. Mônica Lewinsky, obrigado. Eu juro. Por isso houve um processo de perjúrio contra ele. E o que ficou decidido tudo isso? A que ficou reduzido tudo isso? Ficou reduzido a 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares tirados de quem? Através das multinacionais, das super multinacionais, que agora não são só multinacionais. Se quiser mais, das hiper, multi, supranacionais, vamos usar esse eufemismo todo, que são quem? A Ford. Agora eu vou para a Bahia para ganhar mais. E o Fernando HC tem que me dar as isenções. Não quero Minas Gerais,
que existe lá um sujeito que é contrário ao governo, que já foi governo, que já prejudicou tanta gente. Um sujeito que se diz honesto, que se diz moral, moralista. Está lá. É o que o povo chama de gozação, o tupetinho. Eu não posso nem ser isso, qualquer pessoa. Entendeu? Então ele briga com o poder central. Vamos fazer a moratória em Minas Gerais, porque não temos condições de pagar o governo federal. Pagar o quê? O governo federal vai levar lá para o FMI, tirando Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Porque ele tem que dar. Escravidão, mais uma vez. Se vocês lerem um pouquinho, a gente já leu o famoso quinto, o imposto do quinto. Quanta coisa para a gente falar, meu Deus do céu. Ele era obrigado. As Minas Gerais eram obrigadas a recolher a coroa portuguesa o quinto, 20%. E aquele dinheiro todo ia para onde? Para a coroa portuguesa, que por sua vez era ligada à coroa espanhola, que por sua vez era ligada à coroa francesa, no absolutismo, na nobreza, e que por sua vez contribuiu também para a coroa inglesa, para a coroa inglesa, e continua a coroa inglesa. Coisa curiosa, né? Um país de uma liberdade chamada liberdade tão grande, tem uma nobreza que esbanja tanto. E o povo da Inglaterra? E a massa inglesa? Onde está? Está toda ela morando em palácios e castelos? Está toda ela desfilando de carruagens? Então vem agora a parte crítica. Meus irmãos, meus amigos, não é dessa maneira que se faz cristianismo. E quando os Estados Unidos colocam na nota deles de dólar, in God we trust. Em que Deus? Em qual Deus eles confiam? Será no Deus God mesmo? Ou será no bezerro de ouro? E agora nós nos perguntamos, e daí passa, você está falando tanta coisa, vai melhorar por isso? A única resposta, a única colocação que se pode fazer é essa. Enquanto nós não acreditarmos no verdadeiro Deus, enquanto nós não praticarmos a verdadeira caridade, enquanto nós não orarmos pela conversão dos outros, nós continuaremos na mesma carreata. Continuaremos a dizer as mesmas coisas e fazer coisas parecidas. No Nordeste é que a gente vê aquelas pessoas, são muito mais fantasmas do que pessoas. Estão lá morrendo e ainda acreditando em Deus. Olha o Deus na história também, Deus vai dar chuva para nós, porque não são os políticos que vão dar chuva. Eles tiram, captam as águas para as fazendas deles, tiram a própria chuva. E depois dizem, não, temos que fazer uma campanha do Nordeste, cestas básicas, trabalhar. Vamos dar meio salário mínimo para quem trabalhar. Onde é que está a dignidade humana dessas lideranças? Onde é que está a dignidade cristã desses homens? Onde é que está? Talvez dentro, mas sufocada, porque o interesse é muito maior. Meus irmãos, caros amigos, vejam bem, direitos. A palestra e o curso sobre direitos, plano de ação dos direitos. É verdade, senhor coronel? Os direitos, os direitos, os direitos. Eu farei uma pergunta bastante capciosa. E os direitos e os deveres? Onde é que estão? Só falamos dos direitos. E os deveres? O nosso conferencista colocaria o Estado. Então vamos limitar os direitos do Estado para que ele cumpra os deveres com os cidadãos. Isso nós entendemos. Agora, os deveres nossos. O nosso dever individual do Pedro, da Maria, do Luiz, do Paulo, da Cristina. O dever de sermos bons para com os outros. De procurarmos ser justos para com os outros. E de nos unirmos em corporação para que alguma coisa boa passe verdadeiramente a acontecer. É o que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Mas é preciso fazer mais ainda. Quando o movimento social da terra, chamado MST, quiser invadir as propriedades dos outros, apoiemos.
Quando quiserem invadir a nossa propriedade, justiça, polícia, vem aqui defender-nos. Direitos e deveres. É bom pensarmos nisso, enquanto o tal Deus nos dá vida para pensar. E o tal do FMI, há uma definição que não é muito digna, porque a senhora está presente. É uma definição meio calhorda que eu ouvi sobre o que significa FMI. Não vou dizer, deixar a curiosidade, não sei se você conhece melhor ainda. Mas lembrar isto, que nós temos que fazer uma revolução, todos, de mentalidade humana. Eu não vou sair agora aqui de bandeira desfraldada, sigam Jorge, nada disso. Mas temos que fazer uma revolução individual nossa e pedir a esse Deus em que nós acreditamos, os que acreditam nele, que realmente nos ajude nessa caminhada, para deixarmos ser de trogloditas. Foi participar de uma reunião de fuzileiros navais, e que disse aquele fuzileiro navais que ele estaria com eles quando o Brasil fosse libertado. Este cidadão foi punido severamente porque infringiu a disciplina militar. Agora vejamos e digamos, meus irmãos, eu não estou incentivando ninguém a fazer indisciplina, não, pelo amor de Deus, senão eu vou parar na cadeia já ontem já. Mas digamos uma coisa, pensemos um pouco mais. Como é bom a gente poder praticar a disciplina quando essa disciplina evidencia o direito, a verdadeira caridade. Está em nós acreditar um pouco mais na Constituição da humanidade. Está em nós viver um pouco mais essa Constituição. Serei duas passagens para vocês verem. Ato 35. O que era isso? Um dos livros do Pentateuco, né? 5 livros. 34 e 35. O que é que diz esse Êxodo? Olha, gente, é muito sério. Opa, aqui está. Novas tábuas da lei. O pessoal havia destruído, havia desmoralizado as primeiras tábuas da lei. Moisés ficou uma fé, pediu a Deus que o levasse para levantar mais aquele povo. Recebeu as tábuas da lei. Uma segunda edição. Vai cumprir. E o povo continua a não cumprir. Naquela ocasião devia haver somente um FMI lá. E era bom que houvesse um bom FMI lá. Leia o que é, então cumprimenta a vontade de Deus. Ele diz entre tantas coisas, na tua cidade, no teu país, na tua comunidade, que não exista ninguém passando necessidade de esterilização maciça das mulheres e até dos homens, para que haja então o quê? A chamada contenção da população. Isso está reduzindo a população do Brasil. E o Brasil, que é o país quinto, acho que é o quinto ainda, não sei, depois da Rússia, desfacelamento da Rússia, é o quinto país maior do mundo, o maior, o quinto. O Brasil está diminuindo a população. Está acontecendo no Brasil o que aconteceu na Alemanha após a guerra, em que houve diminuição da população. Quando o governo alemão foi obrigado a criar leis para incentivar a natalidade. Ao contrário da China. Na China, se um casal tem um filho, já paga muito para o governo. Se tem 2 filhos, paga mais ainda e já perde direitos, tais direitos. Tem que limitar. Porque interessa ao FMI, interessa a grandes multinacionais, que haja menos gente no mundo, alegando que o mundo já não contém mais, já não comporta mais a população que tem. E nós, os estudiosos, sabemos, pela ciência, que só do mar nós aproveitamos, e só aproveitamos 5% dos recursos do mar no mundo inteiro. E o recurso do mar, e o mar, nós conhecemos, representam 3/5
quase 4/5 da potencialidade do mundo, da Terra. Meu Deus! Então dizem, o mundo poderia comportar não apenas 6 bilhões, mas 60 bilhões e ninguém morreria de fome. Mas atualmente, dos 6 bilhões de habitantes da Terra, quase 2 bilhões vivem com carência alimentar. E quase 1 bilhão vivem morrendo de fome. Mas em compensação, temos fortunas imensas. Temos alguém que se chama, desculpem a acusação, Bill Gates, que se jacta de dizer que tem uma fortuna de 90 bilhões líquidos de dólares. Mais do que os próprios Estados Unidos conseguiram de lucro no ano. E este homem não compartilha com os outros irmãos. Diz alguns, não, mas ele faz muita caridade. Mas se esse homem doasse 1 bilhão dos 90 bilhões para os países mais necessitados, entre eles a África, ele ficaria com mais 2 ou 3 bilhões ainda para ser um dos homens mais ricos do mundo. E faria tanto bem a tanta gente. Mas o tal bezerro de ouro é que comanda lá. In God we trust. Interessa para os Estados Unidos, que ele arrecada cada vez mais, para pagar cada vez mais, para então aquele dinheiro todo ser gasto nesses óleo, telefone, para ser gasto nessas aventuras espaciais. Dos senhores, de todos, da senhorita, dos alunos, policiais militares aqui presentes, a imprensa que também esteve presente, e desejar que, já a partir desta aula inaugural, nós tenhamos ao final deste curso conseguido absorver ensinamentos e que possamos realmente ser oficiais, agentes, cabos, instrutores, multiplicadores, que tenhamos essa capacidade. A todos nós, muito obrigado.